No total, uma dessas ideologias não oferecia um arraigamento cultural suficiente, e a outra oferecia até um arraigamento cultural, mas só para aqueles que tiveram, né, a felicidade de nascer na raça superior. E é justamente aí que, a partir da década de 30, começa a surgir na cabeça de alguns intelectuais muçulmanos que haviam estudado na Europa e que tinham lido essa coisa toda, e tinham lido até Heidegger, Jean-Paul Sartre, essa coisa toda, começa a surgir a ideia de que o Islã tinha a solução para este problema. Então, pelo lado econômico, o Islã tem a sua própria estratégia econômica, vamos dizer, que não é bem de uma economia socialista, é de uma economia que resguarda, vamos dizer, a propriedade privada, mas no qual você tem tantos instrumentos, tá certo, de controle, não somente na mão do Estado, mas você tem tantos instrumentos religiosos de controle, que praticamente, se pode dizer que toda a vida econômica da comunidade estará sob o controle daqueles que tiverem a autoridade religiosa. Pelo lado cultural, o traço mais característico é que o Islã não é somente uma religião no sentido em que, digamos, o cristianismo é uma religião. O Islã é uma cultura inteira, cuja unidade é preservada de qualquer modo, onde quer que o Islã meta as suas patas. Como é que se faz isto? Quando o indivíduo se converte ao Islã, se você for numa mesquita e diz, olha, eu quero entrar aí, quero ser desse negócio aí. Eles vão dizer, olha, só tem 5, são 5 pilares, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Você diz, são simples assim, então eu quero também. Só que daí, no dia seguinte, você diz, olha, mas tem mais uma outra norma aqui. E depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Porque existe um fenômeno chamado os hadiths. Sabe o que são os hadiths? São ditos e feitos do profeta Maomé. Maomé foi o único profeta ao longo da história cuja vida foi meticulosamente registrada pelos seus contemporâneos. Então anotavam o que ele dizia, o que ele fazia, como ele se relacionava com a família, como ele tratava os problemas de comércio, etc, etc. E existe um repertório de 40 mil hadiths. Esses hadiths marcam o estilo de vida de Maomé. E esse estilo de vida, que é justamente o que se chama a Sunna, acaba por se incorporar na religião como parte integrante dela. Ou seja, o que se diz inicialmente é que isso não é obrigatório. Eu digo, bom, não é obrigatório, mas todo mundo faz assim. Se eu não fizer, eu vou parecer muito esquisito. Então, existe, por exemplo, um modo maometano de você escovar os dentes. Tá certo? Existe um modo maometano de comer, um modo maometano de vestir, um modo maometano de ir ao banheiro, um modo maometano de fazer visitas. Em suma, existe uma receita baseada no estilo de Maomé para cada ação humana. Não há nenhuma situação humana para a qual não tenha uma fórmula. Como o processo da revelação corânica levou 28 anos, desde o primeiro versículo que Maomé recebe do arcanjo Gabriel até o final, onde ele recebe o último versículo, reúne a população e diz, hoje eu completei aqui a vossa religião. Como se passaram 28 anos, calcula-se que o indivíduo, para absorver a totalidade dessas regras e se tornar realmente um muçulmano, precisaria de 28 anos. Tá certo? E mesmo assim ainda vai falhar. Se falhar também, não tem problema, porque a comunidade inteira está de olho em você, dizendo tal coisa não se faz assim, não diga isso, tá certo? Não se sente assim, não pega comida assada, não escova os dentes assim. Está entendendo? Então, existe um cerco total. Nós podemos comparar, vocês já repararam que não existe muita propaganda islâmica. Já viram isso? Não vê propaganda islâmica, porque o Islã, ele se expande mais ou menos como uma ameba. Ele engole a ameba que está do lado, entendeu? Então,
A hora que o sujeito entra no Islã, ele é totalmente absorvido em todos os aspectos da sua vida. E essa absorção é progressiva. Isso quer dizer que a possibilidade do indivíduo ser religiosamente islâmico, tá certo? E conservar os hábitos da sua cultura originária é praticamente nula. Quando o Islã cresce, ele leva não somente uma doutrina religiosa, mas leva uma cultura inteira. Então, não é verdade o sujeito dizer que quem é islamizado não é arabizado, tá certo? Porque todos esses costumes são realmente árabes, são os costumes de Maomé. Então, quando você vê a variedade, por exemplo, de estilos de vida, de estilos culturais, que existiram entre grupos judaicos ou grupos cristãos ao longo do tempo, mas se você comparar, sei lá, um judeu africano, tá certo, com um judeu russo, com um alemão, você vai ver que eles realmente pertencem a culturas diferentes. E que entre o seu judaísmo e a cultura local, eles procuram fazer, vamos dizer, algum arranjo. Não é isso? Porque às vezes dá mais certo, às vezes não dá certo. Mas, nesse sentido, eu sugeriria a leitura de um livro de Jacob Wasserman. Quem aqui conhece Jacob Wasserman? Ninguém nunca leu Jacob Wasserman? Uma pessoa? É um homem feliz. O Jacob Wasserman é o Dostoiévski do século XX, o maior romancista da humanidade. E ele escreveu, além dos romances, escreveu um livro que chama Meu Caminho como Judeu e como Alemão. E ele vai investigando esse paralelismo da condição de judeu e de alemão até chegar a um ponto que você olha, isso aqui é inseparável, nós não temos mais como nos separar da nossa germanidade. Né? Bom, mas isso é porque nasceu lá. Se tivesse nascido na Rússia, seria outro negócio. Isso para o muçulmano não pode acontecer. Se o muçulmano esteja onde estiver, ele participará mais intensamente da cultura islâmica do que da cultura local. E, em geral, naquilo que essa cultura local não coincida com os valores islâmicos, ele a condenará, tá certo, de maneira bastante rigorosa e se absterá de participar dela, tá certo, em todos os seus detalhes. Isso quer dizer que o senso de participação comunitária que o Islã dá aos seus membros é não apenas intenso e profundo, mas é total. Quer dizer, a adesão ao Islã é imediatamente uma nova identidade comunitária. E é, ao mesmo tempo, a participação numa estratégia mundial. Enquanto Maomé esteve vivo, então, de certo modo, ele condensava na pessoa dele os vários aspectos da sociedade e da liderança islâmica. Ele era, ao mesmo tempo, um líder religioso, um líder militar, era o guru da população, ele era ministro de todas as pastas e assim por diante. Então, ele era o fator de unidade do regime entre aspas, islâmico. Não havia regime nenhum, o regime era ele. E era um homem de um gênio absolutamente extraordinário, que tinha solução para todos os problemas. Então, enquanto ele vivia, ninguém teve que raciocinar muito, porque ele resolvia tudo. Né? Quando o sujeito morreu, no dia seguinte, já deu o rolo. Porque aí eles perceberam que não havia regime nenhum. Então, primeiro, nós temos que eleger vai ter que ter um chefe esse negócio, né? Então, alguns achavam que esse chefe tinha que ser, vamos dizer, um continuador da obra de Maomé. Portanto, alguém investido também da missão profética e dotado do carisma profético. E outros disseram, não, de jeito nenhum, o único profeta que teve é esse. Ele disse que ele era o selo da profecia, então acabou, não tem mais profeta agora. Então tem que ter apenas um governante civil, tá certo? E o guiamento espiritual da comunidade deve caber à própria comunidade nos seus, vamos dizer, representantes mais eruditos e mais ilustres, que formariam o que se chama Uma. Uma é a comunidade, mas não a comunidade no sentido de todo mundo. A Uma é a comunidade de todo mundo que pensa e que está interessado no assunto. Né? Então, esta entidade informal, a Uma, é que seria o guiamento espiritual da comunidade. E outra já não, nós temos que ter aqui um profeta
E escolheram, evidentemente, o genro de Maomé, Ali, que era, de fato, espiritualmente o homem mais notável da comunidade. Não só espiritualmente, mas intelectualmente, um monte, era um tipo muito especial. Né? Agora, acharam que ele era ainda mais especial do que era, porque acharam que havia realmente nele o carisma da profecia. Então, é uma espécie de continuador do profeta. Então, é isso que é a distinção entre sunita e xiita. Sunna quer dizer os costumes, e os costumes não é nada mais do que a coleção dos hadiths, quer dizer, a coleção daquilo que foi copiado, foi anotado da vida de Maomé e que serve como modelo para a conduta de gerações e gerações de muçulmanos. E xiita não quer dizer nada mais do que Shia, quer dizer os companheiros, que são os companheiros de Ali, aqueles que ficaram fiéis a ele, que eram a minoria. Entre os xiitas, então, surge a ideia de que a profecia prossegue ao longo dos tempos, tá certo? Então, a subsistência da comunidade depende de haver um líder carismático a cada nova geração. Isso que se chama justamente o imam. Imam é um nome que... Imam quer dizer duas coisas, quer dizer, em primeiro lugar, o imam é o sujeito que chefia a prece, ou que conduz a prece. Não sei se vocês já viram prece muçulmana, fica um bando de gente alinhada aqui, tem um sujeito na frente que ele diz a prece em voz alta e os outros aqui repetem ou ecoam. Ele conduz a prece de algum modo. Então, evidentemente, cada mesquita tem um imam, e se juntar dois muçulmanos para rezar numa casa, um deles vai ter que ser o imam. Mas também a mesma palavra é usada num sentido já mais ampliado para querer dizer o grande guia espiritual do mundo xiita. Esta divisão de sunita e xiita, então, já mostra, vamos dizer, a indefinição e a contradição interna do Estado Islâmico. Você falar de Estado Islâmico é até estranho, porque até hoje ninguém sabe o que é um regime islâmico. Durante muito tempo ficou assim, e esta indefinição fez com que ao longo do tempo se consolidasse uma noção muito peculiar do que é a legitimidade de um governo. Evidentemente, toda a teoria do Estado subentende o que seria o critério de legitimidade do governante. No mundo islâmico, o governo legítimo, a critério do governo legítimo é o seguinte: o governo legítimo é aquele que existe. A partir da hora que ele cessou de existir, nós descobrimos que ele não era legítimo, ou que deixou de ser. Porque o governo expressa, então, a vontade de Deus. Se o sujeito ainda é governante, é porque Deus quer que ele esteja lá. Se ele deixou de ser, é porque Deus o tirou de lá, então perdeu a legitimidade. É evidente que isso é um convite a golpes de Estado, revoluções, etc, etc. Quer dizer, cada um diz, olha, o sujeito está lá, ele pensa que é legítimo, todo mundo pensa que é legítimo, mas eu vou mostrar que não era. Tá certo? Então, a tremenda instabilidade política do mundo islâmico, que só cessa em certos momentos quando algum grupo, alguma dinastia excepcionalmente feroz consegue impor a ordem ao conjunto, é algo que, vamos dizer, se prolongou até o século XX. No século XX, quando se intensificam os contatos intelectuais e políticos entre o mundo islâmico e a Europa, naturalmente surge a ideia de, não, peraí, nós precisamos formular direito este negócio do que seria um regime islâmico. E aí que surge um indivíduo chamado Said Qutb. Said Qutb era um revolucionário egípcio que escreveu um comentário ao Corão em 30 volumes, chamado A Sombra do Corão. Né? Isso aí, para mim, foi um ato falho freudiano, porque se fosse coisa boa seria a luz do Corão, não a sombra. Não é isso? Então, acho que ele de fato se enganou. Então, o que ele faz é uma interpretação politizada do Corão, versículo por versículo. Ele faz uma espécie de teologia da libertação islâmica. E esse foi o fundador depois da entidade que se chamou a Fraternidade Islâmica, que é, vamos dizer, a entidade que dá um senso, vamos dizer, de unidade à militância islâmica em todo o mundo. É evidente que uma obra em 30 volumes eu não vou poder resumir nem em 30 linhas, muito menos em 30 palavras. Então eu não vou resumir, eu vou só dar um exemplo. Por este exemplo, vocês já pegam a índole da doutrina. Said Qutb pega as sentenças do Corão, tá certo?
e as interpreta baseado no pressuposto, islamicamente inteiramente aceitável e até obrigatório, de que as sentenças de Deus têm uma validade absoluta. Uma das sentenças diz o seguinte: há uma definição corânica de tirano. A definição é a seguinte: tirano é aquele que proíbe o que Deus permite ou permite o que Deus proíbe. É boa a definição, é ótima, não é isso? Se você entender, vamos dizer, a palavra Deus no sentido que se deve entender, que é, vamos dizer, aquilo que é o fundamento mesmo da ordem da realidade, não é isso? Então, vamos dizer, o tirano é o sujeito que ele quer, vamos dizer, tornar possível aquilo que na realidade é impossível, e quer tornar impossível uma coisa que já era perfeitamente possível, não é isso? Então a definição não é ruim, não, mas vejamos como Said Qutb a aplica. Ele diz muito bem: se então a única lei válida é a lei que Deus enunciou, que leis válidas existem? Então ele raciocina de acordo com uma ideia da corânica também, que é a ideia do povo do livro. Tá certo? Por exemplo, os judeus são um povo do livro. Por quê? Porque eles têm um livro sagrado que lhes foi dado por Deus. Os cristãos também, e assim por diante. Tem uma série de povos do livro. O povo do livro recebeu uma mensagem divina. Então, de certo modo, é um povo obediente a Deus. Porém, de acordo com a tradição islâmica, todos esses livros que foram recebidos pelos povos do livro foram copidescados e falseados por uma sucessão, tá certo, de editores bem ou mal intencionados. Então, só sobrou um livro confiável, que é exatamente o Corão. Olha, você tem essa tal de Torá, o negócio é bom, foi Deus, tá, mas vocês mexeram tanto nisso que você não sabe mais o que é, o que não é. Então, vou resolver o seu problema. Toma lá o Corão, tá certo? Que é a última edição, tá certo? Fiel e estável. Né? Você lê e diz, mas não parece, né? Não parece, mas é. Não parece porque a sua está alterada. Essa aqui é que está inalterada. Então, se é assim, bom, a conclusão é que somente os regimes que são baseados exatamente na lei corânica é que são legítimos. Os outros são todos tirânicos. Todos, sem exceção. E ora, lutar contra a tirania faz parte do jihad. Jihad, o pessoal entende que é guerra santa, não é. Jihad é esforço, é ascetismo, quer dizer, faz parte do aperfeiçoamento do sujeito na prática da lei islâmica. Ele tem que fazer um esforço. E a luta contra a tirania, tal como eu entendo Said Qutb, a luta contra a tirania faz parte do jihad, portanto faz parte das obrigações islâmicas. É uma daquelas milhares de obrigações que vem depois das 5. Né? Começa com 5 e termina com 40.005. Quando chega na 30ª, 90ª, etc., tem o jihad. Resultado: todo e qualquer cidadão islâmico que esteja vivendo num país sob regime não islâmico tem a obrigação de lutar para derrubar o seu governo. Isso não é um modo de dizer, é uma coisa assim, muito simples e direta. Você está aqui no Brasil, o governo é islâmico? Não. Então você tem que derrubar. Esta ideia está circulando nos livros de Said Qutb desde a década de 30. E Said Qutb foi lido por todo mundo. Tá certo? Said Qutb tem no mundo islâmico vamos dizer, um público como o Billy Graham tem nos Estados Unidos, ou como, que Bispo Macedo, 40 Bispo Macedo, tá, não? Não tem aqui um líder religioso comparável. Você vai falar o Frei Beto, o Leonardo Boff? Não, esses aí meia dúzia de pessoas leram. O Said Qutb, assim, todo mundo leu. E quem não leu, ouviu falar e recebeu a mensagem dele de algum modo. As primeiras relações de muçulmanos que ouviram esse sujeito falar acharam aquilo horrível. Tanto que acharam horrível que Said Qutb foi enforcado pelo governo egípcio. Tá certo? Mas as gerações seguintes já começaram a gostar do negócio. Então, você pode dar por
por bastante razoável a ideia de que as doutrinas de Said Qutb já se impregnaram totalmente no movimento islâmico, não só nas entidades mais ostensivamente radicais, mas há um fundo daquilo em toda a sociedade. Aqui, na verdade, aqui é uma frase para você comentar, é do Márcio Mendes. A terceira grande guerra instalou-se na política, na economia, no social, com destaque na religião. Militarmente, num espaço não medido de tempo, a deflagração total será sentida. Pede o seu comentário da frase. Se é que eu entendi o que você quis dizer, eu acho que você tem razão, sim. Quer dizer, nós já estamos vivendo essa guerra, né? Isso já está instalado. A guerra existe a partir do momento em que um dos personagens envolvidos não aceita de maneira nenhuma a existência do outro, tal como o outro está. Quer dizer, se você tem um plano, vamos dizer, de socialismo mundial, de islamismo mundial, pronto, você já declarou guerra. Quer dizer, você poder realizá-la materialmente ou não, bom, isso depende de você ter um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de sorte, um pouco mais de tempo, tá certo? E às vezes acontece que, estando decidida já a guerra, ela acaba não se realizando. Mas, enquanto não tirarmos essa ideia da cabeça das pessoas, elas vão estar em guerra conosco. E você veja, no momento em que o islamismo oferece uma nova chave totalitária, o que ele faz? Ele absorve em seu favor todos os remanescentes das outras duas ideologias. E que é um fenômeno esquisitíssimo que aí acontece hoje, tá entendendo? Quer dizer, quando a gente vê, por exemplo, pensa bem, e nas passeatas de Nova York você via aquelas feministas mais radicais, tá certo? Marchando ao lado dos piores machistas que tem na face da Terra. Não é isso? E como é possível coisas tão contrárias? Bom, elas são contrárias na expressão vamos dizer, de valores determinados pelos quais elas lutam, mas o seu fundo e a sua origem ideológica é exatamente a mesma. Quer dizer, o Islã fica uma boca de funil e tudo vai cair para lá. Tá entendendo? Agora, espero que vocês entendam que quando eu estou falando, vamos dizer, do Islã moderno, revolucionário, eu seria o último a querer, vamos dizer, jogar sobre o Islã tradicional as culpas do Islã revolucionário. Assim, seria tão absurdo quanto jogar sobre os primeiros cristãos as culpas posteriores da Inquisição, etc. Não tem sentido. Não, quer dizer, eu não estou fazendo de maneira alguma um discurso anti-islâmico, seria a última coisa que eu desejaria fazer. Agora, a ideologia revolucionária islâmica, que é uma coisa bem definida e bem caracterizada, essa é perigosa mesmo, né? E as pessoas já estão em guerra. Eles não vão esperar que a gente perceba isso. Se você não perceber, eles te pegam dormindo. Olá, vou te fazer uma pergunta. Recentemente eu vi um depoimento de uma jornalista da Turquia, e ela chamava a atenção que às vezes a gente não percebe que existe uma opção turca do Islã que é muito mais, vamos dizer assim, acessível, amigável, com outro pró-ocidental, separa um pouco o que você colocou da teocracia e da política. Enfim, ela colocava como uma opção o modelo turco. Bom, mas é o modelo turco, mas ela está pensando em termos de estados, tá certo? E você veja, eu já estou falando em termos de movimento de massa, quer dizer, não existe uma ideologia turca, você está entendendo? Não existe uma doutrina política turca, democrática, por exemplo, que possa se espalhar entre os muçulmanos e neutralizar a influência desse pessoal radical. Não tem isso, tá entendendo? Então o que ela quer dizer é, pensa, bom, os turcos são um pouco mais dialogáveis, tá certo? Mas esses movimentos de massa eles não aceitam vazio, você está entendendo? Quer dizer, a única opção ideológica que o Islã tem hoje é esta. Então é que nasce ali com esses Said Qutb e outros, né? Quer dizer, eles preencheram um vácuo ideológico, quer dizer, eu acho errado, por exemplo, a visão que se tem no Ocidente às vezes é muito errada,
quando se fala de decadência islâmica. Intelectualmente o Islã jamais decaiu. Nunca. Tá? Nós é que paramos de ter notícia. Tá certo? Mas, por exemplo, tem um livro que eu recomendo, chama Un Islam Iranien, do Henri Corbin, é um grande historiador da filosofia, tá certo? Que dá ideia, vamos dizer, da tradição filosófica iraniana, tal como ela continuava até o momento que ele estava escrevendo aquilo, que era a década de 40, 50, é uma coisa muito impressionante. Quase que o Irã sozinho ele tem mais e melhores filósofos do que qualquer país da Europa, considerado individualmente. Isso nunca parou. Vocês leiam o Said Hossein Nasr, um monstro de filósofo. É verdade que ele foi botado de lá para fora, foi expulso do Irã pelos ayatollahs. Mas é que ele é um muçulmano de tipo antigo, um muçulmano tradicional, e os caras vêm com a ideologia revolucionária, então não tem lugar para ele. Lá vai uma pergunta breve aqui, mas onde se insere o terrorismo nesta organização, entre aspas? Bom, o terrorismo é exatamente o que estava no Karl Mannheim, né? O terrorismo serve sobretudo para duas coisas. A primeira é exatamente essa que diz Mannheim, que é desorganizar a sociedade, fazer com que as pessoas se sintam desamparadas. Você veja, quando você, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vê assalto para tudo quanto é lado, narcotráfico, etc., você fica com raiva de quem? Dos traficantes? Eu nunca vi ninguém com raiva dos traficantes. Você fica com raiva do governo. Não é assim? Isto é a estratégia do grupo nazista, como diz o Mannheim. Você se sente desamparado pelo seu grupo, você fica com raiva do grupo e se afasta dele. E aí que eles te pegam mesmo. Tá certo? Então o terrorismo é sobretudo esta arma psicológica para fazer você ficar com raiva do seu governo. Nós vimos o que aconteceu na Espanha. O pessoal ficou com mais raiva do Aznar do que de quem jogou a bomba. Está compreendendo? Então, isto é uma coisa. Outra coisa é aquele negócio da guerra assimétrica que eu tentei explicar, não, que eu mencionei no artigo da Folha, porque jornalismo hoje é o seguinte, o tamanho dos artigos diminui cada vez mais, né? Diminui, então é um jornalismo minimalista. Então, só dá para você dizer as coisas, mas não dá para você provar nada. A prova fica... Bom, quem quiser a prova, vai lá em casa, eu te explico o resto, né? Tem que dar o endereço do cara, né? Então... Essa coisa da guerra assimétrica, né, é um conceito que foi desenvolvido sobretudo pela KGB, muito antigamente, mas que a KGB mesmo nunca conseguiu usar de maneira plena. Só ele vem sendo usado agora. Na guerra assimétrica, você não julga os dois lados pelos mesmos critérios. E eles, de certo modo, não fazem a guerra no mesmo campo. Um está lutando aqui e o outro está lutando no outro plano. Quer dizer, os exércitos não se encontram. Tá, né? Então, por exemplo, no caso dessa... se você pega o que se publica, por exemplo, contra Israel, Israel é sempre cobrado e exigido em nome de certos compromissos morais, jurídicos, etc., que o governo israelense tem. O outro lado não é cobrado por quê? Porque não tem compromisso nenhum. Então, um lado pode tudo, o outro não pode nada. Agora, o lado que pode tudo, ele ainda pode fazer chantagem emocional com o outro, chantagem moral com o outro. Isso foi muito bem aplicado no tempo da Guerra da Argélia, talvez foi o primeiro laboratório. Né? Tem esse livro do Jacques Beau, que é um estrategista suíço, chama A Guerra Assimétrica ou A Derrota do Vencedor. E ele mostra que na Guerra da Argélia, o pessoal da Frente Nacional de Libertação fazia tudo, fazia narcotráfico, assassinato em massa, tomava dinheiro do povo, usava prostituição, mas fazia o diabo, era um inferno aquilo lá. Mas, se um sargento francês deu umas bofetadas num prisioneiro argelino, aquilo era denunciado na mídia do mundo inteiro, tortura, sabe? Então, o julgamento, a mídia é diferente. Esse aqui pode fazer tudo, o outro não pode fazer nada. Por quê? Porque o outro assume compromissos legais. Nós não assumimos nenhum, nós estamos livres. Então, um lado fica acima do bem e do mal. Então, você veja agora, eu também escrevi sobre isso, escrevi no Globo.
Olha, os americanos, o que eles fazem com os prisioneiros iraquianos? Eles tiram a roupa deles, fazem umas piadas de mau gosto, humilham o sujeito, não é isso? E os iraquianos, o que fazem? Esfola, queima vivo, corta o pescoço. Tá certo? E por que o pessoal fica mais indignado com o que o americano fez? Bom, você tem de fato, são dois delitos. Tá certo? Mas não são a mesma coisa, não tem a mesma gravidade. Não é isso? Então por que o delito menos grave causa mais escândalo? Porque quem o cometeu está comprometido moralmente, ele tem compromisso, ele é uma democracia, ele é um Estado constituído, etc. E o outro? Nós já somos bandidos mesmo, nós temos direito a tudo. E é por isso que o povo também não fica com raiva do assaltante, do sequestrador, do narcotraficante, mas fica com raiva da Rosinha Garotinho.